Oi, mamãe. Você sabe qual o melhor leite que você pode oferecer para o seu bebê? O leite materno, com certeza absoluta, é o melhor leite para oferecer para o seu bebezinho. A Sociedade de Pediatria, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, recomenda o aleitamento materno até os 2 anos de idade, sendo que até os 6 meses ele seja exclusivo. Mas e quando você não puder amamentar o seu filho? Qual o leite que você poderá oferecer para ele? Muitas mamães estão fazendo essas perguntas para mim. Então, quando você não puder amamentar o seu bebê, o melhor a oferecer é uma fórmula láctea, não um leite de vaca in natura, puro. Sempre o pediatra é a pessoa recomendada para lhe orientar qual a melhor fórmula láctea, pois cada uma deve ser analisada e oferecida para cada caso. E por que não o leite de vaca? Por que você deve escolher uma fórmula láctea e não o leite de vaca? Porque as fórmulas lácteas, elas tentam se aproximar ao máximo do leite materno. Então, o seu bebê vai estar recebendo os nutrientes, as proteínas, tudo o mais próximo do seu leite. As fórmulas são diferentes entre si. Cada uma atende a uma necessidade diferente de cada etapa do desenvolvimento do bebê. E também tem as fórmulas para aqueles bebês com necessidades especiais. Então, a seguir, eu vou começar a contar para vocês um pouquinho de cada fórmula e as suas especificações. Fórmulas para prematuros. As fórmulas que são feitas especialmente para os bebês prematuros, aqueles bebês que nasceram antes do tempo, elas são modificadas, elas têm a quantidade de nutrientes e proteínas, ácidos graxos diferenciado para o bebezinho prematuro. A gente não pode esquecer que essas fórmulas, elas funcionam muitas vezes como um complemento, pois os bebezinhos prematuros podem receber o leite materno e recebem essa fórmula complementando a alimentação deles. Fórmulas de fase 1, de 0 a 6 meses. Essas fórmulas, elas são preparadas para as crianças de 0 a 6 meses e elas são chamadas também como fórmulas de partida. Elas têm um pouquinho mais de teor proteico e elas têm uns micronutrientes a mais do que o leite materno. São acrescidas de vitaminas e de ferro, mas são para crianças de 0 a 6 meses que não tem nenhum problema de digestão, nenhum problema de alergia. Fórmulas da fase 2. Essas fórmulas, elas foram preparadas para o 2º semestre de vida do bebê e elas são acrescidas de ferro. Elas são feitas para crianças saudáveis que não têm nenhuma incompatibilidade, nenhuma alergia, nenhum problema de digestão. Fórmulas AR ou anti-refluxo. Essas fórmulas, elas são praticamente iguais às fórmulas de fase 1, mas elas são feitas para aqueles bebês que têm diagnóstico de refluxo gastroesofágico. O que acontece? Elas são acrescidas de amido de milho ou de arroz pré-gelatinizado, que quando o bebezinho toma esse leite, em contato com o suco gástrico no estômago, ele gelatiniza e ele diminui muito o refluxo desses bebês. Fórmulas sem lactose. Essas fórmulas, elas são feitas para aqueles bebês que têm o diagnóstico de intolerância à lactose. O que acontece com eles? Eles têm uma quantidade da enzima lactase diminuída e acabam não conseguindo digerir, metabolizar a lactose. Então, essas fórmulas são feitas especialmente para eles. Com o passar do tempo, isso tende a melhorar e com a avaliação do pediatra, eles até podem retornar a receber o leite normal, a fórmula normal para eles. Fórmulas semi-alimentares, HA ou hipoalergênica.
Essa fórmula, ela foi feita para as crianças com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Ela é feita do soro do leite parcialmente hidrolisado, por isso que ela é chamada hipoalergênica. Então, assim, ó, ela não é aquele hidrolisado proteico, ela é um passo antes para as crianças com alergia à proteína do leite de vaca. As fórmulas elementares, agora sim, os hidrolisados proteicos. Essa fórmula ela é 100% feita com aminoácidos livres. Então, quando não deu certo com a parcialmente hidrolisada, a hipoalergênica, então segue para um passo além, que é do hidrolisado proteico. Ela também não contém lactose, não contém frutose, sacarose, glúten, entre outras substâncias. Então ela é para crianças com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, celíacos, intolerância à lactose, má absorção intestinal, entre outras patologias gastrointestinais. As fórmulas à base de soja. As fórmulas à base de soja, então elas são um substituto para aquelas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Então se tenta um leite à base de soja. Ela também é isenta de lactose e sacarose, então crianças com intolerância à lactose também podem utilizar essa fórmula, assim como aquelas crianças de famílias vegetarianas também lançam mão dessa opção. Então, as fórmulas são praticamente divididas entre fase 1 e fase 2 e tudo que vem de lançamento novo no mercado é com algum diferencial tanto para fase 1 quanto para fase 2, nada além disso. Por exemplo, as fórmulas Comfort são umas fórmulas que são acrescidas de fibras pré-bióticas, então elas têm um melhor funcionamento intestinal, e as fórmulas Supreme, elas têm um número aumentado do DHA, que é um nutriente que melhora o desenvolvimento cerebral, além delas terem fibras pré-bióticas também e demais nutrientes. Então, outra pergunta que é muito feita é sobre as marcas. Qual a melhor marca? Na verdade, as marcas são equivalentes, elas mudam um pouquinho mais de nutriente uma que a outra, mas vai mais da digestibilidade, do sabor e da preferência da própria criança. Tem crianças que gostam mais de uma marca, tem crianças que gostam mais de outra, então tanto faz. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi sobre as fórmulas lácteas. Não esqueça que o aleitamento materno é a coisa mais importante, tanto para o vínculo quanto para a saúde do bebê. E comentem, curtam, sigam aí o canal, a página no Face e até o próximo vídeo. Um beijo!